Olá, paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Quero falar para os irmãos aqui, dar um exemplo, mais um exemplo do aspecto religioso de todo o sistema quando a gente fala no Evangelho. E a gente tem que falar um pouco sobre esse aspecto religioso, porque para crescimento na fé, crescimento em fé, firme e fundada em Jesus Cristo, nosso Salvador, além de cargos, cargos e poderes dentro dessas instituições religiosas, dentro do sistema religioso em si, dado nome para alguns aí, dado nome de obra de Deus. Obra de Deus que foi o madeiro da cruz, Jesus, vir à Terra entregar a sua vida pelos seres humanos, independente de nome que ele ia colocar numa igreja, de placa, de quanto ele ia ter templos, numa cidade, numa região. Você vê que uma grande separação numa instituição religiosa, ela é causada às vezes pelo próprio membro ali mais forte que tem no meio. E eu não estou falando de força como um conselho dos anciãos mais antigos, mas às vezes do poder que essa pessoa tem, influencia no que ela já fez. Isso pode concordar quem está ali junto no meio dessa cúpula, talvez. Entre eles ali pode até pensar da forma que eu estou te falando. Se for analisar esses vídeos que eu vou apresentar, se for analisar bem a fundo mesmo tudo que aconteceu, que tudo girava em torno de um nome, no momento, o nome da instituição, porque mesmo que tivesse a separação do Ministério de Jandira e fosse idêntica, igualzinha, já não ia gostar porque se separou dos anciãos mais velhos, como se eles tivessem a verdade, os mais antigos tivessem a verdade, Deus revelasse a todo momento para eles a grande verdade, mas se é a grande verdade, por que ela muda tanto? Os irmãos que ficam bravos quando a gente fala isso, que não concordam, eles também não analisaram os tópicos antigos e os de agora, que foi mudado, e até aqueles que são mais conservador critica, por exemplo, sobre agora falar que a TV não tem problema, copinhos na Santa Ceia, as mudanças que foi havendo aí, muitos não gostou, e o inário, tanto mais, tudo isso aí. Por mais que a entidade religiosa ali, por mais que o sistema religioso em si, o nome, a obra de Deus, vamos falar obra para não assustar tanto o povo, a obra de Deus foi Jesus ter entregue a sua vida, mas a obra de Deus são todas as denominações que tentam seguir Jesus, por mais que algumas enganam os membros, mas alguns membros estão ali, coitados, sendo enganados, porém esses com fé firme em Jesus Cristo, mudando a tua vida, restabelecendo a sua vida num caminho de luz, eles vão ser salvos. Os líderes talvez não, isso é claro. Se eles estiverem só enganando o povo por dinheiro, salvação não vai existir. É como se estivesse blasfemando contra o Espírito Santo, porque não acreditam verdadeiramente em Jesus como Salvador. Então o que acontece? Esse povo teve a separação, eles vão acreditar que se separou do conselho dos anciãos mais antigos, já não é de Deus. Porém, até entre eles, ali dos mais antigos, se discordam das coisas. Eles se discordam um do outro. O que é de Deus nessa vida, irmãos, é você, acreditando em Jesus como Salvador, independente de instituição, independente se você gosta. Eu gosto de ir na congregação, ok, ótimo, a congregação é um ótimo lugar para você congregar. Você vai aonde? Você vai aí aonde esse povo quer usurpar, usar do dinheiro do povo para enriquecer. Você vê aí mansões milionárias, esses pastores líderes aí com mansões, carros, chegando de carro de luxo dentro da igreja. Eu postei vídeo aí mesmo, do conselho, acho que da Assembleia de Deus, de uma das assembleias, porque tem assembleia que é de admirar, são louváveis os irmãos, mas tem algumas que tá usando ali de grande luxo, riqueza, usando do povo. Então o que eu mostrei? A igreja de Deus somos nós. Houve separação na Assembleia de Deus, a congregação só não tem mais porque eles aceitam às vezes, aceitam a divergência entre os anciãos ali e tentam para não ter mais separação. Porque às vezes um concorda na região com alguma coisa, vocês vão ver no vídeo aí. Uns concordam com uma coisa e outros não. Você vai ver que aquela questão de tirar o cooperador por dívida lá, teve ancião que não concordou, mas aí o ancião lá, um deles, que eu acho que o que fez isso mesmo, falou que se reconduzisse ele no cargo, ele ia tirar o dele, ele que ia sair. Então, para não ter essa separação lá por Braz, eles aceitam as coisas das regiões. Veja que Samuel Trevisan
teve um retorno ali que os irmãos, né, os conselhos ali dos irmãos mais antigos aceitou. Eu não estou falando por mim, irmãos, eu estou falando de fatos. Se quiser me julgar, né, porque eu estou colocando, tá expondo, mas não é sociedade secreta, agora é maçonaria, agora para ficar escondendo o que acontece. O povo tem que saber, assim como os apóstolos, se tinham suas opiniões, quando se juntavam com Cristo, davam a sua opinião sobre o que eles faziam. Muitas vezes eles deram a sua opinião contrária ao que até o que o próprio Jesus estava fazendo. Ou ia ali falar, mestre, alguém anuncia em teu nome, expulsa demônio em teu nome. E Jesus falou assim, deixai-os, porque não há aquele que fale bem de mim, logo depois usa meu nome, logo depois vai falar mal de mim. Então o que eu estou falando para vocês são fatos. Eles aceitaram o retorno de Samuel Trevisan, talvez até poderia até ali retornar até ao cargo, né? Um dia ali já começar, com pouco tempo voltar ao cargo, mas isso seria um aspecto muito complicado, porque como é que seriam os irmãos pequenos, né, que foram julgados quando foram no ministério de Jandira, foram chamados de cães, e tudo quanto é nome, né, e foram chamados ali, tratado em suas regiões, às vezes como lixo, tirado fora da igreja, não sei o que, e julgar tanto. E depois Samuel Trevisan volta, subiu ao púlpito, deu testemunho, usou o microfone do púlpito, do Braz. Tá vendo? Estou falando sobre religiosidade, religião. O que é a religião? O que é Jesus em nosso meio? Samuel Trevisan subiu lá no Braz, deu seu discurso, né? Seu testemunho. Aliás, é pescador junto com o irmão Marsola, ele mesmo falou isso, vocês vão ver num vídeo aí. E pescador de peixe, tá, irmãos? Não é só pescador de almas, não. Pesca peixe junto, igual aqui na região minha aqui mesmo, era julgado quem fosse, né, pescar. Nossa, eu falava lá na frente do púlpito, ficava sabendo que tava com uma vara de pesca na bicicleta. No outro dia no púlpito, meu irmão, você já era. O que acontecia? Era julgo em cima de julgo, indiretas de cima do púlpito. Mas ele voltou, foi lá e talvez retornaria até o cargo, mas o que aconteceu? Você vai ver pelo vídeo que eu vou colocar e o discurso Salvador Bueno aí, né? O discurso dele aí vai ser de que tentou restabelecer uma confusão aí que o povo estava fazendo. Criou esse povo julgativo, esse povo de julgamento, e depois eles vão em contra, né? Vai perceber essa dificuldade de falar entre eles mesmos, de falar com esse povo novamente, de dar outros ensinamentos, porque eles não vão aceitar. Porque criou que tudo ali foi resolvido por Deus, então o povo não aceita qualquer mudancinha que vai fazer. Mas elas acontecem. A Bíblia, por exemplo, era a palavra de Deus na capa do inário, nos pontos de doutrina. Era aceita como infalível palavra de Deus, né? Na sua totalidade, porque não tem esse negócio que lá tem coisas que não é, que Deus não aceita, que não é a palavra de Deus, porque tem coisas nela que Deus não aceita, que não é Deus falando. Tem tanta coisa, né, que não é Deus falando ali, então coisas horríveis que aconteceu, mas ela é a palavra de Deus por isso mesmo, porque tem o que ele mostrou para nós de verdade, que é o fundamento para a sua salvação, e tem aquilo que é errado. Por isso ela é a palavra de Deus, porque ela é inspirada de proveito para a salvação do homem. Então ela é em sua totalidade a palavra de Deus, e eles mudaram esse ensinamento. E o povo, muitos foi contra, e as mudanças vêm acontecendo. Religião, religiosidade, isso é religiosidade, são pessoas que... o que eu quero dizer com religiosidade, você pode aceitar outro termo, ou tentar, né, porque eu quero já falar isso aí para ser mais direto. É quando a pessoa ama todo um sistema religioso. Entendam isso. É a diferença de você aceitar Jesus como Salvador e aceitar o seu mandamento, aceitar viver como ele viveu, tentar amar Deus sobre todas as coisas. E você muda de dentro para fora, não de fora para dentro por conselhos, porque tem que ser assim, porque tem que ser daquele jeito, porque você tem que vestir aquilo, porque você tem que usar aquilo. Essa é a diferença. Você vê o vídeo aí, eu vou colocar alguns aspectos aí, tentar cortar algumas partes para não ficar muito longo, mas você vai entender como um todo o que é o aspecto religioso, que você briga aí na internet às vezes defendendo a graça, ou defender a graça de Deus, que aliás, o nosso irmão aí falou que é a graça de Deus, né? Que vocês vão ver, você vai ver aí o Salvador Bueno falando isso aí, sobre a graça de Deus.
né, que é o retorno. Então abriu a porta, né? Quem abre a porta da graça, veja bem, ele chamou a instituição de graça. Estão tentando tirar esse termo do povo e ele falou novamente. Mas enfim, dá uma olhada no vídeo, curte aí, compartilha esse vídeo, porque tem muitas pessoas que não entenderam ainda, né, toda essa separação da igreja e julga o povo do ministério de Andir. Porque agora ele deixou lá, o povo pode usar véu, pode sentar junto, o casal, porque às vezes está com criança, tem que cuidar, o homem e a mulher cuidar de uma criança. É diferente, é uma outra instituição, uma outra igreja, que você não pode falar que não vai conduzir essas pessoas até o céu. Quem somos nós para falar isso? Mas é uma outra instituição, talvez Deus queira que tenha vários nomes, várias instituições, e talvez queira que a congregação vá longe do jeito que ela é, ou vá sofrendo essas mudanças que vem acontecendo, que ao meu ver são mudanças boas e louváveis. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Conheça a cristã no Brasil. A pessoa lá que perde o ministério... Acabou. Você não precisa falar, você já sabe. A pessoa que é tirada lá, que perde o ministério, o que vira? Eu não ia lá. Bem, como eles me abraçaram, eu voltei. Pedi perdão para eles. Porque eles vieram para tratar o assunto que eles perderam. Do processo. Do nome, do processo. Só que aí chegou lá, o senhor foi pedir perdão. Então, inclusive, sobre o processo, eles chegaram, fizeram lá um documento para me assinar, que eu não ia usar o cristão no Brasil. Eu, em Cristo, eu não li, porque é um povo de Deus. Povo de Deus. Assinei sem olhar. Eu não sei o que eu assinei e não me deram cópia. Até hoje. Certo. Também nem fui buscar. Eu assinei que não vou usar o nome cristão do Brasil, não vou usar mesmo. Bem, só que naquele momento que eu fui pedir perdão, o irmão Salvador se levantou do banco dele, nós estávamos em 7 pessoas na reunião, falou, de maneira nenhuma não vai pedir perdão. Nós que temos que pedir perdão por mão do que nós fizemos contra você. Foi, que legal. Foi lindo, irmão. Foi. O que o irmão Salvador fez foi maravilhoso. Aí eles pediram perdão, eu pedi perdão, nos abraçamos, Deus visitou, foi uma choradeira naquela sala. Todo mundo chorou. Deus visitou a sala, foi todo mundo sentiu e tal. Estava eu, o irmão Cláudio Marsola, o irmão Salvador, o irmão Nabi, o irmão Laerte, o irmão João Marcos e o irmão Edson, ancião de Carapicuíba. Estávamos em 7 irmãos. Deus visitou todo mundo, choramos na presença de Deus, foi lindo, maravilhoso. E ele falou, irmão, tem que voltar. O irmão Cláudio falou. Porque o irmão Cláudio Marsola, aliás, dia 30 agora, ele faz 78 anos. Que Deus dê longa vida. Ele é o presidente hoje. É o presidente. Certo. Que dia 30 agora, de agosto, ele faz 78 anos, se me fala a memória. Que Deus dê longa vida para esse homem. E eu oro por ele. Porque é um homem respeitado, inteligente. O irmão Cláudio Marsola é extremamente inteligente. Se não fosse ele, a questão do Brasil não está onde está hoje. Teria caído. Porque ele é um homem sábio. Aí ele pediu para me voltar. E eu perguntei para ele no momento, aonde que eu vou atender? E veio aquele impasse, né? E ficou... Eu até votaria, porque com o que eu sofri aqui fora, se eu votasse para lá, eu tenho certeza, do lado dele, eu ia fazer aquela igreja crescer muito. Ao meu pensamento. Aí ele terminamos a reunião, ele marcou uma outra reunião. Daí uma semana, tivemos uma outra reunião. Já sobre se volta, se não volta. Tá. Sobre se volta ou não volta. Durante a semana, os irmãos ficaram ligando para minha casa. Volta, irmão. Não vou citar o nome das pessoas que ligou. Volta. Um dos irmãos falou assim, irmão, eu não consigo dormir se o irmão televisão não falar que volta. Aí foi... Irmão César, no Senhor Jesus, eu nunca havia pensado em voltar. Que eu sei que quem sai de lá não tem retorno. É verdade. Não volta. Quem perde o ministério lá está condenado e pior a não voltar. E pior que os coitados que perdem o ministério lá, fica esperando voltar. E sabendo que não vai. Sabendo que não vai e cheio do dom de Deus para sem liberdade. Fazer o evangelho prosperar e não volta. Aí marcaram uma reunião no Brás, tinha lá 25 anciães, foi eu e o irmão João Marcos. Eu confesso por irmão que quando entrei naquele salão, o meu coração gelou.
Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu não conheço os planos de Deus. Eu fiquei impaciente lá dentro. Mas me receberam de pé. Me reconciliei com eles comigo. E eu entendi que eu saí de lá ancião. Só faltava lugar. Tudo que aconteceu, eu e o João Marcos... O senhor entendeu que o senhor foi reconduzido. Reconduzido. Só que não foi, né? Então, mas aí que está o assunto. Eu fui reconduzido. Fui. Só que ficou entre voltar para Alphaville ou para Jandira. A conversa girou nesse sistema. Para onde vai ficar, né? Tá. Porque os irmãos falaram, ele mora em Alphaville. Então ele deve ficar em Alphaville. Ficou nesse movimento, mas não se decidiu na hora. E eu voltei para casa feliz. Falei, voltei. Não feliz por voltar para ancião lá. Porque eu estava bem na CCA. Mas voltei feliz porque lá, do lado do irmão Cláudio, nós ia revolucionar a CCB. Ao meu ponto de vista. Só que naquele momento... Porque algumas coisas o senhor discordava já, né? Por exemplo, a pessoa que tem que se rebatizar, o senhor era contra ou a favor? Sempre fui contra. Que está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O cara vem da Assembleia de Deus, olha, tem que batizar novamente. Não tinha... Ou o senhor é a favor que tem que batizar novamente? Não, claro que não. E claro eles que não. Têm que batizar. Então o senhor acha que se o senhor voltasse como ancião, o senhor ia conseguir... Talvez quebrar essa questão? Tanto é que já flexibilizaram. Não. É uma sementinha, né? O problema é a massa. A massa não aceita. Mas tem anciães lá inteligentes. Concordo. Inteligente nesse ponto. Mas na prática mesmo ainda não acontece. Não, né? não acontece. Na prática mesmo ainda não acontece. Eles estão falando que não é só a nossa igreja, não sei o quê. Tudo bem, vamos esperar, mas ainda não acontece. Não né? acontece. Mas, enfim, aí o senhor voltou, mas não tinha ainda a liberdade. Aí eu comecei me deram acesso livre para mim em todos os cultos online que não podia ir. Eu tinha acesso livre a todos os cultos online, do qual eu nunca me aproveitei disso. Porque na época estava tudo online, né? Tudo online. Eu não me aproveitei disso, mas cheguei um dia, o irmão Cláudio Marsola, depois da reunião, ele me chamou, eu fui num culto, segundo eles falaram no dia, eu fui ouvido por 1.400.000 pessoas que me ouviram. Eu testemunhei no Brás, onde ninguém testemunhava os anciães, eu dei meu testemunho. Eu fui muito bem abraçado por eles. Então você estava entendendo que o seu ministério foi reconduzido. Perfeito. Não, fui reconduzido. Só falta determinar o local. Só que passou mais uma semana ou 10 dias, o irmão Salvador, que atendia os cultos online, falou no ar, no culto online, que eu havia voltado só para a salvação da minha alma. Meu Deus. Eu falei, não, peraí, não é assim, né? Salvação é em Cristo, não depende. A salvação não depende da congregação cristã, não depende da CCA, da Assembleia. A salvação é em Jesus. Exato. Em Jesus. Aí começou um burburinho de novo. Aí o tempo foi passando, fomos conversando. Aí a conversa vai crescendo. Começou a querer voltar aos pontos de culto. Eu fui na casa do presidente. O meu filho Wayne, o Anderson, o irmão Cláudio Marsola, o irmão Laerte Soares e o irmão João Marcos. Fomos na casa do irmão Cláudio e falei, irmão Cláudio, perdão, eu não vou ficar. Ele ficou triste porque ele até hoje ele me ama, ele gosta de mim e eu gosto dele. Haja visto que eu fiz diversas viagens para o Pantanal com ele. Para o Pantanal com ele pescar. Meu Deus, o que tem? Eu posso ir pescar com ele hoje como amigo, né? Como amigo, entendeu? Agora, aí quando o irmão falou isso daí, eu falei, agora, se ele falou que eu vim só para salvar a alma, eu não vou ficar como ancião. Eu continuei no meu lugarzinho, na CCA. E o irmão, quando eu saí, agora vem a pegada. Eu sempre falava para o ministério, há uns 5 anos atrás, antes disso, hoje seria 7 anos, eu vinha falando, irmão, igreja é igreja local. Porque eu não posso implantar uma liturgia na Bahia igual a liturgia do Rio Grande do Sul. São povos diferentes, culturas diferentes. Então eu sempre falei para irmãos, igreja é igreja local. Quando eu voltei para a Congregação Cristã do Brasil, o meu filho, o N, ficou presidente. E aí teve aquele enxame de gente, né? Teve até irmãos querendo tomar o ministério. É coisa de igreja, você já sabe.
Aí o N falou, irmãos, vamos cumprir com o irmão Samuel, ele não está conosco aqui hoje, vamos cumprir. Cada igreja é local. Todas ligadas numa convenção, ou lá nós chamamos de assembleia anual, todas ligadas numa convenção, mas cada igreja vai trabalhar. Mesmo o que foi comprado imóvel em nome da nossa igreja, do nosso CGC aqui, lá de fora, é dos irmãos, eu não quero aquilo lá. Eu não preciso. Essas mãos nunca pegam um centavo da igreja. Entendeu? Então, começamos... Aí, nesse momento, teve algumas dissidências nossas. Entendi. Né? Que saíram para sair sozinho e começar um trabalho. Tocar, outros voltaram, estão voltando, outros querem voltar. Então o senhor ficou na CCB de volta há pouco tempo? Pouco tempo. Pouco tempo. E aí voltou. E por que mudou de Jandira para CCA? Porque... E quando foi que mudou? Mudou quando... O tempo você me apertou agora. Não tem que fazer as contas. O problema é o seguinte: Congregação Cristã, Ministério de Jandira, na época, nós da Cristã do Brasil temos eu vou falar da minha pessoa e dos meus amigos que estão comigo no dia a dia. Quando eu falo Assembleia de Deus, Ministério, sei do que, Assembleia, eles ficam meio assustados. Mas se você falar Congregação Cristã, Ministério de Jandira, eles falam, então é o mesmo esquema. É o mesmo esquema. Entendi. Então nós... Tinha um irmão que tinha Congregação Cristã Apostólica registrada. Ele me deu o nome. Falou, mas Samuel, usa esse nome. O irmão lá de Goiás. Entendi. Aí eu comecei a usar CCA. E depois a cabeça a gente vai mudando. E hoje estou com os irmãos na Adevida. Estamos juntos trabalhando lá. Criamos esse ministério aí para trabalhar. E Deus está abençoando grandemente, não? Que bom. Comunicação à Irmandade sobre a volta de dois irmãos que foram anciães da Congregação Cristã no Brasil, mas que eles se retiraram por conveniência própria. Isto demandaram 10 anos deste fato ter ocorrido. Porém, num contato que houve necessidade de ser feito através dos irmãos que presidem, mais precisamente do nosso irmão Cláudio e da minha pessoa, por conta da necessidade que tínhamos de regularizar uma situação com respeito ao nome da Congregação Cristã no Brasil, que havia uma demanda de um processo movido por nós. E como isso aí estava parado, houve necessidade, então, de que nós tratássemos deste assunto, porque eles, através de um advogado, declararam não ter mais interesse neste nome, porque eles estavam usando o nome de Congregação Cristã no Brasil, estando separados. Porém, eles já haviam fundado uma outra igreja com outro nome, mas nós tínhamos necessidade de restabelecer o domínio do nome CCB, Congregação Cristã no Brasil, o que nós não conseguimos por processo que nós tínhamos. De modo que só estava nesta condição, e nós então tivemos a necessidade, segundo preparado um encontro por um advogado, de estar junto com estes irmãos que representam a igreja que eles fundaram e que eles eram anciãos aqui na Congregação do Brasil, Cristã no Brasil, para nós então fazermos um acordo e ficarmos com o domínio do nome da Congregação Cristã no Brasil, que já detemos há mais de 100 anos, mas que até então nós estávamos com este nome comprometido, porque nós não tínhamos o total domínio. Esta foi a finalidade deste encontro. Mas neste encontro, irmãos, houve um encontro muito amistoso e houve então uma reconciliação, porque de qualquer forma são nossos irmãos. Esta reconciliação foi muito bem aceita, de forma incondicional, ou seja, o retorno deles como nossos irmãos na fé. Pediram perdão, foram perdoados, foram apresentados numa reunião de um grupo de anciães aqui em São Paulo, que também houve esta mesma comunhão, de modo que este foi o movimento que foi feito, porém, não houve uma total compreensão de toda a massa de nossa querida Irmandade, por conta daquilo que vem ocorrendo hoje. Nota-se que há uma grande inquietude no meio da Irmandade, e pessoas também que aproveitam a oportunidade, irmãos, para terem argumentos e fazerem os seus pronunciamentos. Eu faço esse pronunciamento hoje
em defesa da obra de Deus, informando aos irmãos que nada mudou, a doutrina é a mesma. Quem volta pedindo perdão é perdoado, como qualquer um de nós que nos reconciliamos com Deus todos os dias. Não houve nenhum comprometimento por conta do ministério com respeito a cargo e ministério para estes irmãos, apenas foram abraçados como nossos irmãos pelo perdão que Deus nos ensinou a dar, cujo perdão nós necessitamos constantemente. Mas quero aqui deixar bem claro, aqueles que gostam de ter oportunidade para comentarem de forma negativa contra as decisões do ministério, que em hipótese alguma houve algum comprometimento do ministério em reposição daqueles que foram afastados ou do que se afastaram. Por quê? Porque o retorno de qualquer um que saiu do ministério não demanda a palavra de um servo de Deus, nem de dois, mas é, irmãos, de um conjunto dos anciãos mais antigos, que só fazem quando há consenso de todos. De modo que os oportunistas que estão fora e que agora pensam que uma oportunidade surgiu e que agora podem voltar livremente para exercer ministérios, não pense desta maneira. Se estão fora, quiserem voltar para reconciliar-se para a salvação, serão sempre bem recebidos. De nossa parte, não interessa o que fizeram, o que praticaram, não, porque isso Deus conhece. Juízo pertence ao juiz, que é Deus. Perdão pertence a nós, daquilo que está ao nosso alcance. Quanto à salvação, pertence a Deus. Mas não haja por parte de ninguém juízo de que agora o ministério abriu. Ninguém abriu nada, irmãos. Quem abre a entrada na graça é o Senhor Jesus, que é dele a graça. Nós apenas aceitamos o querer de Deus. E em hipótese alguma, colocamos o ministério em risco, nem em descrédito por decisão isolada. Não houve decisão isolada. Nem do irmão Cláudio e nem minha, que estava presente. O que houve foi uma aceitação de reconciliação, recebendo esses irmãos no amor de Cristo, que é o nosso dever. Mas outra vez recomendamos àqueles que gostam de fazer crítica por aquilo que imaginam, saibam que em hipótese alguma foi feita alguma mudança no caráter da nossa fé, e jamais também em permissão daquilo que desafina com o ministério, com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E reiteramos que volta de qualquer pessoa, qualquer que seja, com direito a ministério, não está na decisão de um ou de dois, mas isso depende do ministério, que sempre teve a capacidade de, na guia de Deus, analisar caso por caso. Temos inúmeras cartas, inúmeros casos de pessoas que se retiraram ou que foram extraídas do ministério por incompatibilidade com ele e que querem voltar, mas não foi dada a oportunidade. Por quê? Porque isso não depende de um só, depende do ministério dos anciãos mais antigos do Brasil. Eu fiz esse esclarecimento para que ninguém tome isto como uma negligência por parte do ministério dos mais antigos em São Paulo, em absoluto. Tudo feito com todo o cuidado e dentro dos preceitos que nós temos e do nosso estatuto também. Deus seja louvado. Amém.